Vocês viram que tipo, uma inteligência artificial, tipo um bot, escreveu um artigo inteirinho, sozinho? Mano, muito doido, muito doido. Depois eu mando o link aí da matéria pra vocês verem, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Pod From Nothing, aquele podcast aleatório sobre temas aleatórios com pessoas aleatórias, dando opiniões aleatórias, de forma aleatória, e eu não sei o que mais que eu posso falar aleatório nessa frase. Eu vou um dia construir uma frase bem interessante a respeito disso, prometo para todos vocês. E hoje nós vamos fazer, na verdade, uma parte 2 daquele podcast que a gente já estava fazendo, né? Tipo, se é parte 2, obviamente, né, porque tem uma parte 1. Acho que hoje eu vou pegar vou ser um pouco mais sério, vamos tentar essa abordagem. Então as frases de efeito hoje serão de vocês, e eu vou começar, como sempre, pelo meu querido Lucas Pacheco. Oi, todo mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas, que todo mundo que estiver aqui possa desfrutar desse nosso papo aleatório de toda semana. Então sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Aliás, a única coisa que não é aleatória é que o nosso papo acontece semanalmente, mas até o dia de publicação é meio que aleatório, né? Às vezes é terça, às vezes é quarta, depende do nosso pique. Para completar a nossa mesa, as duas beldades de sempre, Dona Violet. Nossa, tá gravando ali. Alô, sou duas agora? É, porque você e logo em seguida tem a Sofia. Ah, tá bom. Que é apressada. Eu fiquei assim, será que sou eu? Será que sou eu? Só porque tá fora do Brasil, esqueceu como é que o nosso vocabulário funciona? Yes, I forgot, sorry. Então se apresenta, fala um oi pra todo mundo aí, Violet. Olá, gente, tudo bem? Todo mundo já me conhece, né? Tô aqui toda semana, já sou de casa, então é isso aí. Vamos começar essa bagaça. Cada vez mais de casa, porque a Switch tá voltando pro nosso país, querido. E a gente vai, todo mundo, fazer uma recepção pra ela lá no aeroporto de Guarulhos. Levar flores, balões, palhaços. Carro de som, por favor. Carro de som que a gente vai estacionar dentro do aeroporto, lá na área de desembarque, pra receber a Switch. E a nossa querida Sophie. Konbanwa! Boa noite, gente. Tomara que todos estejam bem. Tomara que todos estejam bem. Vamos falar português direito, né? Olha, eu não torço pra que todos estejam bem, não. Eu acho que todo mundo desceu pra praia no feriado e todo mundo tem que ir mais aqui morrer mesmo. Desculpa. Eu acho que sim. Bem na medida do possível, você. Todos os problemas e tal, mas segurando firme as... E a nossa convidade. Vamos colocar um gênero neutro. A nossa convidade de hoje, a querida e amantíssima salve, Laísa, tomando as vezes do Bardoca. Olá, pessoas. Eu concordo, eu espero que todo mundo morra, porque ninguém era pra ter ido pra praia, eu tô em casa tem meses, não tô indo nem na padaria e a galera resolve ir pra praia no meio de uma pandemia. É verdade? Pois é, eu acho que todo mundo devia morrer e ter uma morte dolorida. Sabe, essas mortes, tipo, sei lá, o cara vai na praia e tem uma bactéria que dá cancro mole na cabeça do pau dos meninos e no clitóris das meninas, e esse cancro vai se alastrando e apodrecendo o corpo da pessoa de fora pra dentro, até que ela um dia, daqui a 3 anos de apodrecimento, caia morta no chão. E eu achando que eu era mal. Caramba. Misericórdia. Prazer te conhecer, Laísa. Laísa? Peraí. Laísa, tem um acento agudo. Laísa. Valeu, prazer. Bom, gente, então é o seguinte, hoje a gente vai continuar o papo da semana passada, falando a respeito de mulheres, dos problemas que as mulheres enfrentam, tentando a gente conversar aqui para ver se de repente a gente consegue de alguma forma ser agente transformador dessa bagaça toda, não só nós aqui da mesa do podcast, mas também vocês aí. Né? A gente espera que a nossa forma de divulgação de informação ajude a todos a ser pessoas melhores, a sermos mais humanos. E por isso, hoje em particular, assim como da outra vez, vou ceder o lugar aqui de host da noite para o nosso querido Lucas Pacheco. Mas antes de mais nada, vamos introduzir o tema. Senhor Lucas Pacheco, faça o favor.
Semana passada a gente terminou, né? Se você ainda não viu, volte lá e assista semana passada também, porque é um bom início de pegar, né, a nossa forma de raciocínio, as coisas que a gente foi discutindo, foi desenvolvendo durante o podcast. Mas a gente parou então, na vez, conversando sobre o tema do que eu propus, né, da questão do complexo Madana-Putana, né? Então a gente falou dessa questão da visão masculina sobre a mulher, como essa coisa casta somente quando é na forma de mãe, e na outra forma acaba tendo essa castidade, né, essa forma casta de se ver e acaba vindo com aquela ideia de desejo enaltecido pela forma de nós nos reprimimos, né, a violência, enfim. Hoje eu queria iniciar trazendo uma proposta bastante legal, porque aconteceu justamente no início daqui do nosso podcast, onde estávamos falando aí da inteligência artificial, escreveu o artigo em si. E aí eu não sei quem foi que se referiu, e aí foi chamar de AI, sabe? Começou pelo artigo e vendo como é que colocaria esse artigo para simbolizar aquilo ali. E é legal porque uma psicóloga, uma doutora, né, psicóloga e artista e outras tantas de coisas que ela faz, a Grada Quilomba, ela traz em uma de suas obras, a obra Dicionário, né, ela traz justamente a violência perante ao feminino e perante a negritude, como ela coloca, ou perante as pessoas, os grupos que são reprimidos pelos opressores, como uma forma da simbologia das palavras de afetar esse grupo. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem isso, se afetam o grupo plural masculino sempre tomar em evidência. Então, quando a gente fala sobre os estudantes em plural, a gente coloca os estudantes, né? Essa forma linguística de se ouvir e sempre priorizar o masculino em maioria das vezes e assim por diante. Como é que vocês veem? Eu percebo isso muito. E, por exemplo, hoje eu estava assistindo uma aula e tinha um artigo de referência falando sobre política e cientistas, e era sempre assim, os cientistas, e eu comecei a pensar assim, parece sempre que é um homem, sabe? Porque o plural é no masculino. Mas isso é porque eu já fiz roda de conversa sobre pronomes e linguagem neutra, né? Que a linguagem neutra em português é bem mais que no inglês. Então eu sinto muito isso. E vocês? Não só o plural é sempre masculino. A nossa língua, como ela vem de uma língua materna machista, acaba sendo sempre voltada para essa coisa masculina. Você tem uma plateia de 100 mulheres e tem um homem no meio, por convenção você tem que se referir aquilo a os homens. E isso, né, por muito tempo isso me incomodou, hoje eu já levo isso mais numa boa, mas realmente é uma coisa que precisa ser reconstruída ou repensada. Quando falam assim, né, o homem, em vez de falar, tipo, os seres humanos, ou a raça a pessoa, humana. Por que não? Sujeito. O sujeito. E por muitos anos a gente fica pensando, por muito tempo eu, pelo menos, pensei que mulheres não faziam parte de descobertas. E aí, agora que eu entrei na faculdade, agora, né, tem uns 3 anos já que eu tô na faculdade, é que a gente começa a ver o papel da mulher na sociedade, na descoberta. Uma mulher é que descobriu a internet e a gente não vê isso tão fácil, porque sempre falam, como a Sophie falou, os cientistas. E isso acaba contribuindo também com a sociedade machista que a gente tem, porque sempre tem essa visão de que é o cara, o homem. Eu não sei se vocês já entraram em contato com essa obra, chama Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. É um livro que ela escreveu primeiro em inglês, porque ela falou que era muito difícil para ela, como mulher negra, escrever um livro colocando essa simbologia patriarcal opressora, né, que ela chama de colonialista ainda, a questão colonial, justamente abordando um tema que vai totalmente contrário à própria forma simbólica de pôr. E quando ela traduz o livro para o português, isso muito além, ela escreve toda uma introdução relativamente extensa, explicando como que ela ia falar o livro. Então, dentro do livro dela, ela cria uma certa nova linguagem para o que seria a nossa ortografia incorreta, né? Porque exclui, né? A nossa ortografia ela exclui algumas formas de expressão identitárias, enfim.
E dali foi a primeira vez que eu vi realmente o contato com aquela forma de colocar o X como uma forma de fazer essa neutralidade de gênero. Eu não sei se veio dela essa proposta, mas foi dali a primeira vez que eu tive contato, porque até então eu só via as pessoas LGBT e as siglas que eu não vou lembrar, desculpem, falando sobre, mas nunca tinha tido contato com isso ali. Então ela faz tudo, tanto de termos racistas, tanto de termos, né, que excluem a mulher, o feminino, os grupos, né, que são oprimidos. Então é incrível, se puderem ler, nossa, ela é sensacional. Memórias da Plantação de Grada Quilomba. Inclusive tá na promoção no Kindle, tá, gente? Quem tem Kindle... Eu tô baixando. Show! É o seguinte, essa questão do X, eu não sei realmente se foi ela que colocou, mas já tem anos que não só a galera do LGBTQIA tá lutando por isso, mas principalmente as pessoas que se consideram não binárias. Porque como que você vai chamar de AIO alguém que nasceu homem ou nasceu mulher, mas não se identifica com isso? Então eu tenho vários colegas que eles lutam por isso. De vez em quando eu pergunto, cara, eu esqueci, como é que eu te chamo? Daí eles estão sempre me corrigindo. E essa questão de gênero que ainda precisa ser discutida no português também. Porque é uma forma, se você não respeitar a pessoa do jeito que ela tá querendo ser chamada, é uma forma também de você desvalorizar aquela pessoa. Podem discordar de mim, fala aí, é isso. Eu concordo. Tem uma amiga minha que tá desenvolvendo uma gramática neutra do português. Tipo, já existem várias propostas, mas ela quis fazer uma coisa mais adaptada à fonética e que engloba todos os... Como vou falar? As categorias, tipo assim, pronomes e adjetivos, substantivos, blá, 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 verbo. Isso é muito legal. Tô botando fé demais, ela tá editando o arquivo, vai tentar mandar pra galeras influenciadoras, assim. Vai dar certo. Manda pra Porque nós. é uma maneira, assim, não só de incrivelmente respeitar as pessoas que se identificam como algum aspecto não binário, agêneras, mas também de reverter essa parada da linguagem, da nossa cultura, da nossa linguagem, de desrespeitar uma galera, né? Não só as pessoas não binárias, mas também mulheres, minorias, diversas. Sim, aí entra aquilo que eu falei lá no início, de que eu me sentia... Eu achava ridícula essa questão de que se tem um homem na plateia inteiramente feminina, que você tem que se referir àquilo como masculino. Então, tendo esse gênero neutro no português, fica muito mais fácil para você não ofender ninguém e falar com as pessoas como pessoas. Não como homem, como mulher. Fica muito mais fácil. Exatamente. E essa questão simbólica também bate muito na questão das pessoas não se verem, né, nessa nomenclatura. As pessoas que elas não conseguem definir de uma forma ou de outra, elas acabam ficando sem identidade, já que a identidade é construída simbolicamente. E falar em identidade, gente, a identidade, segundo o dicionário português Infopédia, é um conjunto de características físicas e psicológicas essenciais e distintas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. E quando a gente fala dessa construção, é uma construção dual. Por que dual? Porque é da pessoa indivíduo para o grupo, do grupo para o indivíduo. Se um das duas pontos aí, ou o indivíduo ou o grupo, começa a excluir um ao outro porque não reconhece, se cria uma crise identitária, que eu acho que vejo muitas pessoas chegando em consultório falando isso para mim, eu vejo também outras pessoas comentando isso na internet. Isso é uma coisa que realmente nosso século agora pós-moderno, né, tá vindo muito com essa desconstrução, uma criação ainda em informação. E essa identidade, como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa agressividade perante a identificação de si próprio quando o grupo majoritário não consegue te reconhecer simplesmente porque eles não conseguem se colocar na nossa perspectiva, na perspectiva da pessoa que não consegue se encaixar nisso tudo? Pensando. Vocês estão muito caladas, gente. Se continuar assim, eu vou... Você quer saber se incomoda, Luca? Tipo assim, como assim? Eu não entendi direito sua pergunta. Quero Ficou saber bem ampla. Isso, eu quis trazer um certo contexto para a pergunta, para ficar um pouco mais... as pessoas entenderem onde eu quero chegar. Se para vocês essa identidade, né, quando ela é deslegitimizada para um grupo maior, ou seja, pelas pessoas que já têm o seu local social já criado, já compreendido, já relevado,
quando essas pessoas negam o local social, a identidade que alguém se propõe, porque é o jeito que ela consegue se ver de uma forma menos violenta, se adequar no padrão. Olha, Cara, não, vai, fala, Bela, fala. desculpa. Não, Eu tô fala falando tua, demais. cara. Não vou falar mais também, não. Violet, você tá quietinha. Sim, gente, eu tô quieta, mas eu tô quieta porque eu tô mordida. Assim, nesse tema todo, tipo, eu não sei. Eu acho que desde o último podcast eu tô com umas coisas assim entaladas com relação a esses temas que a gente fala e sei lá. Aí agora que ele falou isso, tipo, Pegou, No meu- assim. então, no meu ponto de vista, porque pelo que eu entendi mais ou menos a pergunta, é isso que você quer saber, né? Se a gente se incomoda, se afeta o fato de ter essa nomenclatura, enfim. Cara, sinceramente, falar do meu ponto de vista, isso não me incomoda, não. Mas sabe o que me incomoda muito? Me incomoda muito só pelo fato de ser mulher, sempre e a todo momento me sentir objeto. Isso me incomoda pra caralho. Me incomoda, tipo, eu não poder usar as roupas que eu quero ou me comportar do jeito que eu quero, teoricamente, né? Porque eu faço de qualquer forma. Mas, teoricamente, não poder fazer as coisas que eu quero porque a sociedade passa de geração para geração essa merda de criação onde os homens são ensinados de que as mulheres, de alguma maneira, são feitas e criadas para serem propriedades deles em algum momento da vida. Então, não interessa se, tipo, o cara nunca te viu na vida. Se ele vê você de short curto porque tá calor, ou sei lá, qualquer outro motivo porque você quis usar, ele vai se sentir no direito de, sei lá, tipo, ela tá com uma roupa curta, então eu vou falar e vou fazer o que eu quiser porque ela tá querendo. Ela tá se mostrando pra mim, ela tá se insinuando pra mim. Como se o sexo masculino fosse o sol. E todas as mulheres girassem em torno, sabe, do sexo masculino. E tudo que a gente fizesse fosse pra agradar, toda a maquiagem, todas as roupas, o nosso comportamento. Cara, e na verdade não tem nada a ver, sabe? Tipo, isso me incomoda demais. Me incomoda demais o desrespeito, o assédio em tantos níveis. Me incomoda os caras acharem que mandam na gente, no sentido de falar como a gente deve agir. Ah, mas o jeito que você fala abertamente sobre sexo. Então, você quer, tá ligado? Você está me provocando. Isso me incomoda demais. E me incomoda uma outra coisa também, que é a maneira como as marcas continuam sexualizando as mulheres. Tipo, isso era uma coisa que já tinha que ter diminuído muito. E eu falo, por exemplo, no meio que eu vivo, que é no meio de jogos e enfim. Cara... Porto Feio. Não, nojento. Tipo... E dá pra comparar muito bem. Por exemplo, tem um jogo que eu jogo que chama Overwatch. É um jogo de FPS, de tiro. Eles criaram um personagem brasileiro. O personagem brasileiro desse jogo é um DJ. Super descolado e tal, beleza. Aí a Capcom foi lá e lançou Street Fighter V. Street Fighter V tem uma personagem brasileira que se chama Laura. Essa personagem brasileira, ela é assim, ela é uma aberração, cara. Porque, tipo assim, é uma mulher gostosona, com tudo demais, mas assim, com metade do peito pra fora, com um shortinho, com uma calcinha enfiada até a costela, sabe? Tipo, gigantesca, assim, a marca da calcinha, do biquíni. Uma coisa totalmente vulgar, uma coisa totalmente sexualizada, assim. E não faz o menor sentido, sabe? Tipo, a gente tá em 2020 e quanto tempo ainda? E fora isso, tipo, todas as dublagens de personagens gemendo quando morre. Mano, quando que isso vai mudar, tá ligado? Por que as empresas ainda continuam fabricando esse tipo de conteúdo pensando só no público que realmente joga por causa disso? E reforçando o estereótipo de que mulher é objeto. Eu acho que, sinceramente, esse tipo de coisa me incomoda muito mais que uma nomenclatura de
os ou as, sei lá, mas esse é o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja louca. Enfim, era só isso, só tudo isso. Eu assino embaixo demais, Violet. E ainda adiciono um negócio, assim, que é um pouco discordando da parte que você falou que tem nada a ver. A coisa da maquiagem e tal, eu ainda acho que em muitas mulheres, e uma grande parte da minha vida, ainda tem a ver, sabe? De se produzir, se maquiar para o sexo oposto ou para aprovação social, sabe? Mas eu assino embaixo total do que tudo você falou. Não só assino embaixo, como eu concordo. Eu era jogadora, eu jogava muito Dota 2. Uma das coisas que me desanimou a continuar jogando foi exatamente a comunidade. Porque o importante no jogo é você manter a comunicação. E sempre que eu abria o microfone para falar com alguém, a pessoa já vinha jogando xingamentos que eu prefiro nem reproduzir. Os menos piores eram vai lavar vasilha. Então, Não, a comunidade gamer é extremamente tóxica com as mulheres. Só que não dá pra gente sozinha bater contra isso, tipo, bater de frente com isso. E as próprias empresas que fazem os jogos, as próprias produtoras, elas fazem jogos objetificando, sexualizando mulher, personagem, sabe? Tipo, eles estão cultivando isso cada vez mais. E a solução pra isso não era o sexualizar homens, que eu já vi muita menina falando, por raiva, na verdade, de que coloca os homens usando a mesma roupa que mulher usa. E não é essa a solução. Cara, coloca a mulher vestida do jeito que mulher se veste. Porque ninguém se veste como a Laura, que tá lá no jogo do Street Fighter. Eu já joguei, na hora que você falou, eu tô, putz, verdade. E aquilo não é realidade. E não é nem por ser realidade, porque é um jogo. Então tem a questão de que é um mundo imaginário, beleza. Mas é isso que você falou, de parar de sexualizar as mulheres, da gente ser objeto. Gente, posso só interromper um segundo, vocês? Óbvio. Não, é porque eu tenho várias coisas que eu quero levantar a respeito desses últimos comentários, e um deles vai fugir um pouco do nosso tema macro do podcast, mas eu acho que faz bem a gente levantar. Há um tempo, eu não sou um cara que gosta muito de jogo online. Eu jogo muito pouco e jogava só Assassin's Creed, assim. Porque eu, em geral, não gosto de fazer amigos, e pra jogar online você precisa ter um time, logo você precisa ter amigos, eu não quero. Enfim, mas se tem uma coisa que eu percebi, cara, de uns 5 anos pra cá, é que a comunidade gamer, no total, é tóxica. Não importa se você é homem, mulher, criança, velho, a comunidade gamer é tóxica. Os caras conseguiram fazer um Twitter com jogo, saca? Cara, que podre, não tem um que se salva. Se você é novo é porque você é noob, tem que se fuder. Se você é velho é porque você é boomer, tem que se fuder. Se você é mulher é porque você é mulher, tem que se fuder. Se você é homem é porque você é homem, tem que se fuder. Enfim, a comunidade gamer, pelo menos a brasileira, é tóxica. E é tão tóxica que alguns jogos, eu não sei se tá assim ainda, mas na época em que eu jogava, alguns jogos faziam vistoria nos servidores para tirar a galera BR dos servidores. Então, tipo, você tinha o servidor BR, né, pra galera do Brasil, e os outros servidores o pessoal ia tirando os BR de lá. Exatamente porque a comunidade brasileira de game é tóxica pra caralho, assim. Uma segunda coisa que eu queria levantar é que eu não faz muito tempo que eu não jogo videogame, e quando vocês falaram aí da Laura, eu fui atrás dela, do jogo aqui, pra ver. Eu não sei se eu tô vendo a mesma versão que vocês falam, que é uma menina que tá com um cropped, um shortinhos jeans, e a parte da calcinha saindo por cima é uma sandália. Cara, isso não é muito diferente do jeito que a Anitta se veste. Então, o que eu queria trazer? Eu não tô falando que não é um problema. Eu tô falando que quem representa a gente pra fora, num grande nível, né? Porque, claro, tem Cláudia Leite também se vestiria assim. O que eu tô falando é, como é que a gente também é representado pela cultura pop do lado de fora, né? Não, Nino, mas a empresa, a Capcom, ela teve a opção de escolher os clichês que ela queria colocar no jogo, tá ligado? Tipo, eles colocaram... Foi uma mistura tão bizarra de clichê assim, extremo, que num lugar errado. Eu acho que tudo tem hora e lugar, entendeu? Se fosse pra você fazer uma representação exatamente do que você tá falando, a cultura pop é uma coisa. A Anitta é funkeira. Agora, eles representarem
o Brasil inteiro no jogo, que, tipo, não, teoricamente é um jogo, não tem que ter sexualização, tá ligado? Ainda Desse mais uma jeito- capoeirista, porque ela é uma artista marcial. Você não vai Não, pegar um podia ser uma capoeirista índia, usando tá isso. ligado? Uma índia, um capoeirista, qualquer coisa. Não, eles decidiram colocar a imagem da mulher brasileira sexualizada. Aí você vai falar que isso aí não foi jogada de marketing. Ai, não dá, menina, por favor. Não, com certeza foi. Eu só tô falando que, às vezes, eles partiram pro principal. Tipo, não, cara, se você chega aqui no Brasil, tem uma das cantoras, uma das representantes mais famosas, que tem uma legião de fãs, já que a gente tá falando de marketing, é a Anitta. Eu tô vendo aqui a Laura Matsuda, ela é do Rio de Janeiro, ó, dos morros do Rio de Janeiro. Os caras provavelmente fizeram uma pesquisa e viram que cara, é o vestuário da galera, velho. Tá, mas por isso que Será eu feito que é outra isso? personagem, tá Será ligado? que é o vestuário da galera? Não, é claro que tem um puta apelo, um apelo sexual aí. Eu não tô, de novo, não estou negando isso, eu não tô falando que tá certo. Até porque ela tem uma skin aqui, pelo que eu tô vendo, com uma roupa mais comportada, de calça com uma roupa mais parecida com o capoeirista. Mas, por exemplo, teve uma novela da Globo aí, que foi a que lançou a Bruna Marquezine. Qual que era o figurino da Bruna Marquezine na novela? Eu não sei, eu não vi. Eu não assisto novela. Era exatamente esse. Ai. Não, mas O eu que eu acho quero isso dizer pra ótimo. vocês é assim, ó, de novo, não estou defendendo a Capcom, nem estou falando que isso tá certo, pelo contrário, eu também acho muito imbecil a gente usar esse tipo de coisa. O que eu tô falando é que, como representante, ela mora nos morros do Rio de Janeiro. Se você entra da Anitta, que faz o funk dela nos morros do Rio de Janeiro, você vai pras novelas, aonde tem as representantes do morro do Rio de Janeiro, que todas se vestem assim, uma pessoa que é de fora do seu país, que não conhece... A mesma coisa, se eu for representar um norte-americano, eu vou representar um gordo, entendeu? Porque é a imagem que eu tenho de norte-americano. Tá bom, Nino, só que a personagem é uma jiu-jiteira. Ah, é jiu-jitsu. Quantas desculpa, eu falei jiu-jiteiras? capoeira. Quantas jiu-jiteiras que moram no Rio de Janeiro se vestem desse jeito, tá ligado? Tipo, não é porque mora no Rio de Janeiro ou no morro, sei lá, que se veste desse jeito. É isso que é irritante, saca? Tipo, eles pegarem Entendo. a pior parte do estereótipo pra ganhar dinheiro em cima disso, nojento. Eu acho que eu entendi o que o Nino tá falando. Violet, eles ganham dinheiro porque quem compra é pra quem eles falam. Esse é o problema. Quando a pessoa tem um poder de decisão, ele vai decidir pros iguais a ele, pras pessoas que quer vender. Eles que decidiram, geralmente sim, é um homem hétero que pensa assim do Brasil e foda-se a opinião alheia. É o poder de fala. É o poder de se expressar, é o verbo, é tudo isso que várias pessoas têm já criticado nessa nossa forma de vivência, que é falocêntrica, que é eurofalocêntrica, que é uma visão totalmente voltada à questão colonial europeia, né? Questão branca e questão fálica, questão masculina. É totalmente falar de tudo que a gente for gerar, academia, né? No sentido da academia, faculdade, enfim... Tudo é movido através da mesma percepção. Quantas pessoas isso, como da menina, que agora eu esqueci o nome, a Djamila Ribeiro, se não me engano dela, ela falou, para eu poder fazer um mestrado sobre a Grada Quilomba, eu tive que mentir para poder estar dentro do mestrado, para depois mudar todo o meu edital, para assim continuar estudando uma mulher negra que a academia não considerava filósofa, porque não era Nietzsche, porque não era Sartre, porque não era nenhum desses filósofos europeus que lidam isso aí. Isso é enraizado em toda a nossa cultura, é enraizado. O poder Lucas, de mas você fala... Mas você tá falando, desculpa até te interromper, você tá falando que esse é o único caminho? É isso que você tá falando? Não, eu tô falando que é o que eles fazem. Então eu fico puto? Fico. Você fica puto? Fica. Mas qual é o nosso poder dentro disso aí? Você entende que é muito mais enraizado na cultura do que apenas a questão da representatividade? É muito mais enraizado, uma coisa que tem que ser desconstruída progressivamente. Então eu não estou falando que é o único meio, jamais, é justamente isso, estou indo contra essa homogeneia de pensamento, homogeneia de percepção do que é válido, do que é legítimo. Porque é muito mais enraizado do que a gente pode perceber. As pessoas elas já acostumaram com isso e há quem defenda. A maioria das pessoas defendem a forma como se fosse uma questão natural e não construída. Só que é totalmente construída. Né? O ser humano, quando a gente fala de identidade, personalidade, a gente entra em questão genética, mas a gente também entra na questão social.
né? E na forma mais otimista possível para a questão genética é metade, mas a outra metade é uma construção social. Então tudo isso que é gerado, essa visão de beleza, essa visão de sexualidade, ela é gerada a partir de uma forma de pensamento, de um lugar de fala que é totalmente eurofálico, europeu. Sim, mas felizmente não é, como você mesmo acabou de falar que pensa, também não é o único caminho, até porque outras empresas fazem diferente, como eu disse, o caso da Blizzard, que fez um trabalho maravilhoso, colocando um personagem que não tem nada a ver com os estereótipos, enfim, eu acho que é isso aí, mas eu também acho que... Sim, mas a Blizzard, ela não é da Capcom, que é dentro de um país extremamente machista, que é o Japão. Então você percebe que já há uma mudança, mesmo que mínima? Não, mas sei lá, mas você vai falar, a Blizzard é norte-americana, se eu não me engano. Você vai falar que nos Estados Unidos eles não sexualizam mulher. Sexualizam, com certeza sexualizam, mas nos Estados Unidos existe uma voz ativa, a mulher negra lá, a mulher... seja qual for a cor também, o transgênero, as pessoas que não seguem esse padrão eurocêntrico fálico, elas têm muito mais poder de voz e, consequentemente, mais poder de ação, que é diferente aqui do Brasil, né, nossa visão totalmente ligado à falta de identidade própria, né, porque o brasileiro gosta do que vem de fora, ele não valoriza o Brasil. Ele não valoriza essas questões. A gente não quer estudar brasileiro, a gente quer estudar europeu. Quem quer essa Djamila Ribeiro? Não, eu quero estudar pessoas de fora. E pessoas de fora que são reconhecidas na academia. Então eu quero fazer joguinho, que é um joguinho baseado no que é de fora, porque o que é bom é de fora. O Brasil a gente não vai criar nada que é natural. Quando é criado, é totalmente tolhido, de acordo com a nossa cultura. É visto com maus olhos, é visto como uma coisa com menos valor. Isso é estrutural, esse é o problema que eu quero trazer para todo mundo entender um pouco mais, que é muito mais enraizado. Essa questão da desvalorização da cultura brasileira e da sexualização da mulher brasileira, ela vem exatamente do brasileiro, seria isso? E não vem do brasileiro em si, ele vem desse pensamento colonial ainda que existe dentro dos brasileiros. De não perceberem que nós não somos Europa, que nós não somos mais colonizados, apesar da cabeça ainda ser colonizada. Tudo isso, então é muito estrutural, é uma questão totalmente intrínseca à cultura brasileira. É o que os estudiosos sociólogos hoje chamam do complexo de vira-lata. É justamente isso, não tem identidade. Você quer ver isso na forma prática? Você acha que o brasileiro é patriota? Mínimo que seja? Não, a gente brasileiro nem um pouco. De amarelo. Qual que é os lugares mais burocráticos, os lugares mais corruptos? Corrupção provém do quê? De uma forma egoísta de ser. Uma forma egoísta de ser provém da individualidade. Se o indivíduo é indivíduo, logo ele faz uma certa corrupção, mesmo que mínima, quer dizer que ele não acredita numa nação. Porque ele não se vê na identidade brasileira. Bolsonarista! Pesou. Não, eu tô brincando, gente. O Lucas, ele tá trazendo essa questão do patriotismo aí, mas nada a ver com o Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Não, falo que o Lucas pesou com o argumento, que é totalmente verdade, assim, mas o comentário do Bolsonaro foi extremamente certo e assim, achei muito pontual, muito, muito bom. Mas é tipo isso, eu entendi quando o Nino falou e tal, que tipo... É uma retroalimentação, né? Tipo, as empresas de fora, elas estão pegando o estereótipo que vai vender, mas que ele já existe aqui no Brasil. Quando vocês falaram, quando você falou da Anitta, eu fui procurar no Google, Anitta 2020, tem uma foto dela muito parecida com a personagem do Street Fighter. Tipo assim, igual, só que o cropped dela é de manga comprida, saca? Aí eu falei, sabe? Tipo, não, é exatamente, não que não seja um problema, não que seja certo, de maneira nenhuma, mas aí infelizmente... Eu vou colocar uma outra problematização. A Anitta se veste assim porque vem de lá fora ou é porque é da cultura dela? Boa. Então, mas aí a gente tem um super problema, gente, porque é da cultura dela e, portanto, ela vende assim, ela se veste assim para vender, o que torna a cultura mais forte, o que faz mais pessoas aderirem e vender mais. Então, tipo, dentro desse contexto, eu não sei se é tão... Ó, de novo, não estou defendendo esse ponto de vista. Mas o que eu tô falando é, dentro do argumento dado, faz muito sentido a Capcom usar esse tipo de personagem. Não pra vender pra infelizmente. Não, faz sentido na questão do capital. 100% faz sentido na questão do capital. O que a gente tem que ver é que o capital, ele provém de uma coisa
que é subliminar, mas ele é intrínseco ao capital. O que é? Poder. O poder é o que influencia nesse filtro de quem vai ser relevante ou não. Porque quem deixa ser relevante é quem tem mais poder aquisitivo, porque o poder hoje em dia é totalmente ligado a 3 questões que o René, eu esqueci o sobrenome dele, mas um sociólogo de Brasília, ele fala da questão que nós temos o valor monetário, ou seja, capital, nós temos o valor social, que também provém de poder, e nós temos o valor do networking. E tudo isso é uma retroalimentação da questão que eu volto a falar, eurocêntrica fálica. Por quê? Porque quem é bem... Ô, Lucas, na boa, posso ser na boa, cara, analisando a questão assim, tipo, crua e fria e crua, tudo isso acontece, na verdade, porque nós somos seres freudianos, velho. Tipo, a gente tá fazendo tudo por causa do sexo, cara. É só isso. O homem faz o que ele faz pra ter sexo, a mulher faz o que ela faz pra ter o sexo do melhor jeito pra ela. E é isso, velho. Tipo, a gente meio que tá... Eu acho que a grande questão, o grande problema é que a gente tá indo cada vez mais para perto da questão animalizada do sexo do que pra questão racional. Então a gente tá indo cada vez mais pra... Eu até fiz um comentário hoje na live que eu tava fazendo enquanto me tatuava. A gente tá indo, retornando eu vou chamar assim, depois você me corrige o termo. A gente tá retornando à era dos sentidos e deixando o racionalismo de lado. Eu acho que cada vez mais está presente isso. Então cada vez mais a gente quer sexo, o sexo é demonstrado, porque a gente quer sexo. E como a gente quer sexo, o sexo se transforma em produto, ele é comercializado, e como ele é comercializado, a gente passa a querer mais ainda. E a gente vive numa roda gigante, tipo um hamster correndo atrás da roda, correndo dentro de uma roda, saca? Eu ainda adiciono que, tipo assim... Disso, mas eu acho que isso faz sentido, não que seja verdade geral, mas eu acho que isso também gera, tipo, que a galera... Talvez a minha geração, principalmente, comece a questionar que será que essa vontade de fazer sexo, essa coisa toda, é o que eu quero? Tipo assim, é o que tá certo, é o que é normal, sabe? Tipo, obrigada. Velho, não é assim, é o que estão tentando impor pra gente, a cultura, as grandes empresas, mas não é isso, sabe? Tipo assim, não é essa exacerbação. Se a gente for partir do pressuposto orgânico nosso, do porquê que nós estamos vivos, o que a gente almeja, que é a sobrevivência, só de falar de sobrevivência existem muito mais fatores que além do sexo. Então eu não acho que o sexo é o ponto central, eu acho essa visão de Freud muito errônea e retrógrada perante as evoluções científicas, então não vou para esse lado não. Se eu pensar na questão de sobrevivência, beber água seria também uma pulsão, a questão de sobrevivência da própria espécie seria de formas diferentes, né? A gente vê hoje em dia formas de grupos na psicologia social, conforme tudo que é colocado ali, como é que uns indivíduos influenciam os outros, muito além da questão sexual e muito além do objetivo sexual. Então eu acho uma visão um pouco minimalista, né? Freud pensou nisso, perfeito, tranquilo, mas existem muitos teóricos pós-freudianos dentro da psicanálise que vão abordar questões muito mais complexas, o próprio Lacan, né, da questão simbólica, Melanie Klein, Winnicott, pode citar vários aí, fora os científicos, né, da cognição, científicos que vão lidar com realmente na neurociência. Então não sei se é o sexo que leva isso não. O sexo talvez é aquele fetiche, aquele desejo que talvez pela questão cristã faça com que as pessoas cada vez mais tenham essa ideia de retrair o sexo, e talvez por isso que eles buscam tanto uma coisa que eles não têm, né, como colocar. E aí pode se transformar em poder, pode ser que... Mas não sei se esse é o ponto central, não sei se eu concordo com essa colocação. Não. Eu como leiga, estudante de teatro e não de filosofia, e não de psicologia, eu penso muito nisso. Como a questão sexual ela é muito retraída na nossa sociedade, eles buscam outras formas de ter acesso a isso. Então, seria através de joguinho, através de filme, e a indústria, como vê essa possibilidade, só joga pro pessoal que vai comprar, que é homem branco. Seria sexualidade, então, liberdade? Não liberdade, mas é a forma que eles têm de burlar o que de outra forma é proibido. Então, você está acabando de falar, liberdade, através do sexo. Liberdade é uma coisa que, pra mim, é muito relativa, porque pode me xingar, eu não acredito em liberdade, eu não acredito que nós sejamos seres livres. Uhul, estreia embaixo. Também não. Isso a ciência até já sabe. Que o livre-arbítrio mas eu acho que a Laísa tá falando não de liberdade, cara, mas ela tá falando de poder.
é uma relação de poder. Você não pode fazer isso e você vai buscar poder de outra forma. Isso, Eu obrigada, acho que é Nina. liberdade. Eu acho que, tipo assim, a a liberdade gente... foi no sentido de poder que eu falei, exatamente. Eu acho que é liberdade, assim. Tipo, no sentido que, por exemplo, a gente pode tentar quebrar padrões, a gente pode tentar ser algo original, mas tudo que a gente sabe, tudo que a gente é e aprende, veio de algo construído já. Então, tipo, dentro da sociedade é impossível a gente ser 100% liberto de pensamentos, de ações. Botam fé? Com certeza, A gente exatamente isso. sempre é, tipo, influenciado, saca? Por alguma coisa. A gente volta ao símbolo. A gente já nasce colocando um símbolo na gente que esse alguém não é a gente. Sua mãe, seu pai, ou sei lá quem for te dar um nome já. E você não escolheu aquele nome. Você já nasceu incluído no meio social. Os estudos geneticistas e comportamentais, eles começaram a perceber essas questões dando gêmeos idênticos, né? E vitelinos. Eles perceberam que dentro de uma postagem do nascimento, eles se comportavam de uma forma mais semelhante a partir de um certo ponto, onde experiências diversas são provindas de estímulos diversos para essas crianças, desenvolviam uma personalidade diferente. Então a genética é uma coisa, a construção que você já é colocada nesse meio é outra coisa. E tudo sim relaciona na nossa forma de pensar, de buscar, de desejar. E o poder, ele está numa coisa anterior a gente. Então, isso que é a visão. O poder, ele provém já de um grupo seleto anterior a você, querendo sim, querendo não. E é poder também, né? Tipo assim, a liberdade, essa parada de liberdade que eu falei, tem diretamente a ver com o poder. Tipo, como a gente não tem o poder de mudar radicalmente as coisas em uma geração, a gente é fadado a essa falta de liberdade, a aceitar que a gente vai sempre carregar certas chagas, certos marcas, assim, que estão na gente. A gente talvez nunca consiga desfazê-las, sabe? Mas se, igual o Lucas falou, que, assim, que a mudança é progressiva, não porque a gente tem que ter calma pra não assustar as pessoas, mas porque é o jeito que dá pra fazer, sabe? Tipo... Claro, sabe o que me irrita, pessoal? O que me irrita é de eu saber que eu sou um dos poucos, eu diria 1% até menos, brancos héteros que se preocupa em estudar uma visão diferente do meu mundo, diferente no lado extremo, né? Então, isso é uma coisa que pra mim me preocupa demais, que as pessoas elas não querem nem perceber porque tá muito, mas muito tranquilo no lugar de fala das pessoas, no local social que elas permeiam e vivem. Então isso é uma questão muito preocupante pra minha pessoa, que me deixa um pouco puto, pra falar a verdade. Que as pessoas não têm curiosidade nas outras pessoas. É uma visão muito narcísica. Boto fé. E vocês, meninas? O que vocês estão pensando? Eu tô lembrando, na verdade, do início da conversa dessa questão da falta de liberdade, dessa questão da gente ser super construído e da mulher ser objeto, e da questão de que já aconteceu comigo de eu virar pra um cara e falar, não quero ficar com você, e ele falar, que isso, mas você tá sozinha. Como se o tá sozinha era a liberdade pra ele poder fazer comigo o que ele quisesse. E eu não tenho escolha. E essa entra no que o Lucas estava falando, de que ele é um dos poucos homens hétero branco que pensa no que a outra pessoa tá pensando. E isso é preocupante, porque a nossa sociedade, infelizmente, quem tá no poder hoje são essas pessoas hétero branco e que tem poder aquisitivo. E a partir do momento que essas pessoas que são as que têm que podem alterar nossa sociedade não estão preocupadas em fazer isso, pra gente que é minoria, a gente só se fode. Quantos héteros brancos será que desceram pra praia nesse feriado? Eu mesmo gente, fiquei em casa. E é sério, assim, porque eu dou aula. Eu dou aula pra galera, tipo, de uma escola classe média alta, e todos os meus alunos, assim, todos não, mas assim, uns 80% foram viajar no feriado, foram pra praia, voltar à fazenda, casa de parente. Seleção sabe? natural, gente, tá tudo bem. Seleção natural. Putz. Ai. E tipo, como que eu falo com crianças de 6 anos, assim, cara, mas será que não foi uma escolha errada? Não dá pra falar, sabe? Porque é a escolha dos pais delas, sabe? Que são a galera, né, geralmente hétero branca, com poder aquisitivo, que acaba influenciando em grande parte da nossa sociedade.
E daí as crianças de 6 anos vão crescer, fazer 18 anos e fazer exatamente o que os pais deles ensinaram que tá tudo bem. Mas a internet... A não ser que tenham representatividade. A não ser que tenham outras pessoas da mesma cor que essa pessoa fazendo diferente. Por isso que é importantíssimo a gente agora falar sobre representatividade. E para falar de representatividade, eu vou começar com estudo, né? Porque eu sou assim, eu gosto de estudo científico. Fizeram um estudo científico, gente. Foi aniversário de Yale. Eles fizeram um número científico junto a Harvard, enfim, um estudo que pegou ali cerca de 8.000 ou seja, 8.000 pessoas envolvidas ali. E como é que eles fizeram? A proposta deles, eles queriam ver como é que as pessoas reagiriam de uma certa tribo após ter como chefe dessa tribo, desse vilarejo, uma representante feminina. Eles perceberam que após duas gerações, as mulheres as pessoas que tinham filhas, né, ou seja, mulheres, eles aumentavam o gasto no estudo dessas meninas em uma porcentagem muito elevada. Infelizmente não estou aqui com estudo, não vou lembrar. Mas muito elevado. A questão também do autoestima dessas mulheres aumentam porque elas veem uma possibilidade a mais de ver essas representantes. Então, para a gente ver o quanto que ter uma representatividade num lugar de fala, num lugar de poder, de potência, é muito importante quebrar essa hegemonia que acontece hoje em dia. Yes. Sim. Exemplo simples, né? Dilma, Barack Obama. Outros exemplos. Se a gente pegar hoje e ver quem são as pessoas, as mulheres que as meninas pequenas querem ser, a grande maioria hoje mudou a perspectiva, porque hoje em dia tem Ludmilla, hoje em dia tem Anitta, hoje em dia tem outras figuras, por mais que sejam sex symbols, a gente tem toda a problemática por trás disso, mas já são mulheres que não são branquinhas modeletes que nem era há 10, 15 anos atrás, né, com o pessoal de Ellen Bint e companhia. É muito legal isso. Sabe uma coisa que eu penso também? Hoje em dia também a parada da princesa tá mudando, assim, as meninas estão muitas vezes gostando muito de vilãs. Tipo, bastante, assim. Elas querem ser as vilãs dos filmes, assim. Ou as vilãs dos filmes são as protagonistas, sabe? Só mas não pode, vilão ou anti-herói? Pode ser um adolescente Heroína, no que caso. Arlequina, né? Aí não pode, né? Que aí é... Oi? Vai. Elas querem ser as vilãs ou anti-heroína? Anti-herói é um arquétipo que nos coloca a pensar que é tipo um vilão com aspecto de humanidade, sabe? Sabe o Deadpool? Uhum. Sim, pessoas acho que é mais ali, então anti-herói mesmo. Anti-herói, porque a gente se vê, né? A gente vê nessas pessoas um grau de humanidade que seja, então a gente torce para essas pessoas mudarem, né? E como a gente sabe, os filmes eles tendem a seguir essa logística e essa lógica de mudar. Então, a Arlequina no anime é uma coisa, no anime, na HQ é uma coisa, no cinema é outra coisa. Então, exatamente. Esse é um movimento que, honestamente, eu não tô gostando tanto dos filmes. Aproveitando que você entrou nesse assunto, Lucas, o Lobo, ele é anti-herói ou ele é vilão? Que lobo, gente? Quem? O Lobo do Super-Homem. É um inimigo do Super... Que não é inimigo do Super-Homem. Ele tem os HQs próprios dele. Eu sou apaixonada com aquele filho de uma boa mãe, pra não falar palavrão. Mas Você eu gosto porque ele é não ruim. sei quem é. Ai, sério, eu vou... Mas isso pode ser, isso aí tem estudos realmente que a gente se identifica com o anti-herói justamente porque é diferente do Super-Homem, que não tem debilidade nenhuma, né? Ou seja, o cara é perfeito 24 horas por dia e só faz o bem. A gente não se vê naquela figura, a gente se vê na figura que faz erro, comete errinho, né? Que pensa mal, que de repente pensa numa maldadezinha, porque nós somos assim. Então a gente tem uma empatia maior, por isso que as pessoas tendem a torcer pelos anti-heróis. O Watchmen tá aí, né? O Watchmen tá aí. Com problemas de relacionamento e abuso sexual e a porra toda. Nossa, o Watchmen é pesado se for parar pra analisar de verdade, cara. Mas é muito bom. E aí entra numa coisa que meu primo, que eu sou apaixonada com ele, mora comigo, ele é assexual, é uma pessoa totalmente fora da casinha. É assexual e tem namorado, só pra contextualizar. Ele sempre gosta do vilão, mas não do anti-herói. Porque ele acha que se uma pessoa é mal simplesmente porque ela é mal, ela tá sendo verdadeira. Agora, se você é mal
porque você tá colocando como é que eu vou falar? Se você tem uma desculpa pra ser mal, por exemplo, a minha infância foi uma bosta, por isso eu sou mal. Então, ele não gosta desse tipo de pessoa. E aí eu aprendi a gostar das pessoas que são ruins por serem ruins. Não pelas maldades que fazem, mas por elas serem verdadeiras. A gente fugiu total do assunto aqui, né? Foi mal. Mas achei louco. Mas acho que tá tudo relacionado, assim. Tá tudo relacionado. É o imperativo categórico de Kant, né? Que é o agir por agir. Os problemas, tipo, das mulheres, assim, eles não são isolados. Eles têm a ver com, igual o Lucas falou, símbolos, os arquétipos. Acho que tá bem relacionado. Tô sentindo o Nino muito calado hoje, viu? Porque na realidade... Tá com tatuagem, tá com dor. Não, eu confesso que eu tô bem cansado, porque foram, 3 horas de tatuagem do outro lado da cidade, então eu realmente tô meio exausto. Mas é porque, na verdade, esse podcast foi uma solicitação do Lucas, então eu meio que tô deixando ele guiar. E eu sei que eu tenho uma tendência meio perniciosa a pular na frente, então eu tento ficar me segurando, saca? Que isso, rapaz? Pare de agir no imperativo hipotético. Sacanagem. É que eu sei que gosta de Kant. Não, mas sei lá. Eu tava aqui pensando, na verdade, enquanto a gente tava falando, cara, que assim, a gente tá conversando já 2 podcasts. O primeiro teve 1h30. Esse daqui já passou da 1 hora de gravação, pelo menos. E a gente sequer chegou a tocar numa questão que eu acho que é a mais importante de tudo isso. Que a gente começou a tangenciar no assunto passado, mas a gente não foi a fundo, quando a Sophie falou dos alunos dela. Como que a gente resolve isso? Agora começou. Porque, problematizar é importante. Problematizar é importante. Colocar e dizer que o problema existe é muito legal. Só que se a gente ficar só no dizer que o problema existe e não colocar uma forma de... de resolver, de sugestionar ou qualquer coisa assim, vai parece que a gente mano, são uns caras que ficam reclamando da vida, sabe? Uns velhos que ficam no portão mascando a língua e falando mal dos outros. Sabe? Eu acho que pode começar muito bem com os novos pais, né, que estão tendo filhos agora, educando melhor os seus filhos, criando o sexo masculino para entender que as mulheres não são objetos, que eles devem respeitar as mulheres igualmente, e as mulheres para entender que elas têm realmente que fazer o que têm vontade e não viver em função do sexo masculino. Eu acho que já é um bom começo, sabe? Então, Suíte, mas aí tem um problema, porque os pais de hoje, eles estão com a mesma mentalidade que a gente está reclamando agora. A gente está reclamando agora dos pais de hoje. Não acho, não. Eu acho que mas já o Lucas, você acabou de falar que 1% dos homens cis, héteros, brancos, tem esse tipo de consciência. Você tem a idade para ser um pai de hoje, cara. Você só não é. Eu tenho a idade, não sou tão mais velho do que você. Então, a gente tá falando com pessoas da nossa idade, que são pais, e essas pessoas não têm a capacidade de ver o que a gente tá falando pra elas verem. Então, como é que a gente atinge essas pessoas? Não. Como é que a gente convence um bolsonarista de que ele tá fazendo caca? Mas muitos convenceram, olha só que legal. Quando a gente fala de 1% é melhor que zero, né? Quando a gente fala de 1% é muito melhor que zero. Mas os novos pais que eu tô falando, os pais de agora que eu tô falando, é da faixa etária de 25 a 35 anos. 30 e poucos anos. E eu acho que dá pra ver muito bem a diferença dessa geração pra geração anterior, tá ligado? Concordo. Não sei. Eu acho que também não é tão homogêneo quanto a geração e tal. Então, tá acontecendo, é igual a gente falou assim, é progressivo, sabe? Então, algumas pouquinhas pessoas da geração passada foram pais mais mente aberta, igual o Nino, igual meu pai. Aí agora uma geração mais recente, um pouquinho mais de pais, e vai progressivamente aumentando, sabe? Então, mas como é que a gente ajuda isso? Com o que o Lucas Como é que a gente fala com esses pais da minha geração, por exemplo? Criando uma dialética muito boa. Um discurso que consiga convencer. Cara, Lucas, tem um negócio que eu aprendi enquanto youtuber.
que eu tenho observado nos últimos meses, assim, na verdade, foi até um toque do Fausto Ramos. Ele falou uma coisa muito bacana, cara. A gente vive numa geração de facilidades, aonde a problematização demora. Então, por que o Bolsonaro conseguiu tanto eleitor assim? Porque o cara lacra. Em uma frase, ele resume todo o discurso idiota dele, sacou? Machista, misógino e tarará, tarará. Enquanto para você desmistificar tudo isso, você precisa de um texto, saca? Pra primeiro mostrar onde tá o erro, depois não sei o que lá. E isso não dá tempo, cara. O que a gente faz? A gente vai começar a lacrar que nem os caras? Não sei se é lacrar. Eu acho que as pessoas estão desenvolvendo um senso crítico muito maior do que a época passada. Não é à toa que hoje em dia a gente pode considerar assim um mundo líquido, né? Indo pela perspectiva de Baum. Porque as pessoas elas perceberam que não existe só o sólido, que é uma forma de ser. Existem outras formas de ser. Cara, essas últimas semanas que... Olha só, a minha vida inteira eu sempre li muito, estudei muito. Só que eu nunca tinha estudado uma autora negra. Olha que interessante. De repente, há 2, 3 semanas atrás, por uma dúvida minha, né, que eu achei engraçado que a sua filha trouxe, que era o lugar, ou você que trouxe, não lembro, que é o lugar de fala, uma dúvida minha, às 3 semanas e pouco atrás, eu fui pesquisar. Aí caí na Djamila Ribeiro, fui pra Grada Quilomba, e fui indo. E eu percebi um universo inteiro. Cara, sem noção, a Grada Quilomba, ela desconstruiu o conceito de Édipo, desconstruiu o conceito de Narciso e Eco e reconstruiu de uma forma visando uma ideia narcísica entendida apenas pelo branco. Ela falou assim, cara, nós que somos fora disso aí, a gente não consegue se ver naquele mito, em todos os outros mitos. E ela conseguiu refazer essa visão. Então, você pega outras formas de entender o mundo, de perceber que são deslegitimizadas, porque não é científico, não é no meio acadêmico, não sei qual é mais outra desculpa para que o pessoal fala para deslegitimizar essa pessoa, e acaba ampliando o mundo. Então, se a gente faz isso de uma forma graduativa, as pessoas mudam. O que eu falei da dialética, Nino? Porque, vamos olhar para a história. Teve um imperador, e eu não vou lembrar o nome dele, talvez Imperador Constantino ou é o Magno, não lembro. Ele não era cristão, alguém com a dialética muito boa, né? Não sei qual foi a pessoa que conseguiu fazer essa forma missionária com ele, converteu ele ao cristianismo, e esse cara conseguiu, né, de uma forma gradual, vencer todo o Império Romano que não era cristão, ou seja, era um império maior. Agora, por que ele decidiu sair dos deuses pagãos e virar o cristão ali da vida? Porque alguém teve uma dialética, uma forma discursiva de convencimento muito boa. E você bota fé que essa dialética envolve simplesmente porque o império estava em ruína. Tipo, era a opção que ele tinha. Exatamente, Lucas. Quê? Tipo, essa dialética foi porque era a única opção que ele tinha. Tipo, era isso para ter um exército e conseguir se manter no poder, ou não. Tudo bem. E você derrubava o poder. Mas isso você não invalida o alguém argumento. convenceu isso pra ele? Se você chegar pro Bolsonaro hoje sim, mas é o que o Bolsonaro... ele que o império tá caindo, ele não vai mudar a concepção dele. Então, Só que aí a gente cara, ele já mudou. Não, ele já mudou, cara. Hoje ele não é mais extrema-direita, cara. Ele é centrista. Exatamente porque ele perdeu a galera do extremo-direita. Tudo Se bem, isso é pior ou melhor, a gente não sabe. É porque tem muita coisa casual que acontece, que a única forma que eu consigo perceber hoje em dia é convencimento. Então, porque, sei lá, porque como é o nome que o pessoal vai falar? Júpiter retrógrado? Saturno retrógrado? Netuno retrógrado. Sei lá também, eu não sou. Sei lá, também não sei. Então é uma coisa muito casual. Eu realmente percebo por isso. É uma mudança gradual, mas proveniente de um caos, proveniente de uma questão casual que não se sabe. Né? Por que acontece algumas coisas? Por que lá atrás... Será que era a questão da força do homem, então... ser predominante perante... Não sei se é verdade, porque os chimpanzés, eles também têm essa diferença anatômica que fazem os machos serem mais fortes que as fêmeas. Mas mesmo assim, se a gente pegar os bonobos, existem várias
formações ali que é matriarcal, não patriarcal. Então o que muda? Da onde que vem? Não sabe, casualidade. Então essas questões realmente eu não tenho uma resposta clara. Mas a mais palpável seria colocar mais pessoas representando o local de fala, lugar social, diferente do europeu branco heterossexual. Coisa que eu acho que ajuda, sabe, cortando rapidinho, uma coisa que eu acho que ajuda, que eu sempre fiquei com isso na cabeça, pelo menos com relação a essa parada de assédio e de objetificação da mulher e tal, enquanto, tipo, a maioria dos discursos contra isso for de mulheres, os homens sempre vão atender, não todos, mas, tipo, grande parte, sempre vai pensar, vai pender pro lado de que, mas é exagero. Nem a questão do assédio. Mas é um elogio, tá ligado? Tipo, não é assédio. Então, assim, enquanto for só mulher reclamando, sempre vai, tipo, vai perder o mérito do discurso. Mas a partir do momento que, por exemplo, tem uma roda de amigos e tem os caras lá e tal, e um dos caras faz uma piada babaca, e o outro cara pega e fala, pô, isso aí foi zoado, meu. Tipo, respeita a mina, tá ligado? Esse tipo de coisa, eu acho que é muito mais eficaz do que, tipo, só as mulheres ficarem batendo nessa tecla o tempo todo. Tipo, eu acho que os caras que entendem isso tinham que pegar essa responsabilidade pra eles e, meu, bater de frente, sim, entre os amigos, tá ligado? E, tipo, começar a ajudar a gente nesse sentido. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Eu já vi, eu acho que funciona. Concordo, Isso eu concordo. A gente bateu na representatividade de novo, que é um cara dentro de um lugar social, diferente do que está sendo oprimido, se colocando de uma forma diferente, quebrando o padrão. É exatamente isso. Sim. Aliás, eu acho que é um negócio até muito maior do que isso, né? Sabe o que me enche muito o saco, cara? Diga. Eu não sei nem se eu consigo colocar isso em palavras, na real. Fala, assim, cara! Porque assim, eu tento fazer, pelo menos no meu canal, nos canais de divulgação que eu tenho, né? YouTube, Facebook, essas coisas todas, eu tento de alguma forma mudar essa realidade. Então, sempre que alguém, por exemplo, me chama de viado, de gay, dessas coisas todas, esses nomes que as pessoas tentam pejorativizar, eu sempre falo, e se eu for, qual o problema? Mas, cara, é muito difícil você, mesmo pra mim que tem, sei lá, 40 mil pessoas me seguindo, é muito difícil você conseguir fazer um movimento desse quando você tem, tipo, 200 mil pessoas contra você. Saca? Mas aí é que tá a treta, você não precisa mudar as 40 mil. Mas se das 40 mil você mudar uma, essa uma muda outra, que muda outra, que muda outra. E aí é que começa o movimento. É por esse caminho que eu vou, mas eu só tô falando que é chato, é frustrante, sabe? Chega uma hora que você fala, não, realmente eu não tenho como, então quero que morra todo mundo. Já dizia a música, Nobody say it was easy. Isso, aquela velho fetiche do controle, né? A gente já voltou a falar nisso centenas de vezes, quando a gente fala do sexo, né? Do desejo, do poder de fala, tudo é controle, né? O ser humano, ele realmente, não sei se por causa dessa nossa única habilidade dentro de todos os outros espécies que a gente conhece, que é preocupar com uma coisa que não existe, que é o futuro, a gente tenta controlar tudo, né? Porque a gente teme as coisas que a gente não consegue controlar. A gente sofre de ansiedade, depressão, de outras patologias, por não conseguir controlar as coisas ao nosso redor, como essas coisas falam com a gente. Então é o controle que faz a gente sofrer, né? E a gente tem que aceitar que nem tudo a gente pode controlar. Por exemplo, a gente tem que aceitar que não é na nossa geração que a gente vai ver essa mudança completa. Controle do que, Lucas, que você tá falando? Eu me perdi. Dessa mudança, das pessoas tomarem como relevante aquelas que são oprimidos, né? Da sexualização da mulher, né? Da subjetificação, da relatividade do que a pessoa fala, do indivíduo negro, do indivíduo
mulher, do indivíduo trans, do indivíduo cisgênero, ou o que for. Mas aonde que você colocou essa percepção? Eu não entendi de onde você chegou nesse assunto. No nosso controle, quando você falou que enche o saco, aí eu falo que é o controle. Enche o saco porque a gente desgasta muito a nossa energia pensando em coisas que são incontroláveis. A gente enche o saco, é difícil, é uma coisa difícil. A gente sofre com isso, né? O não controle a gente sofre. Por isso que eu falei, que a gente voltou em vários pontos que apontam para o mesmo ponto, que é a problematização do ser humano em controlar tudo e a todos. Que nem sempre é válido, que às vezes tenta se enganar para tentar ter uma percepção diferente, tudo isso que eu estava falando. De onde veio esse controle? Tipo assim, por que ele fala- tá lá? Tipo, tem uma explicação de onde isso vem na psique humana? Oi? Ih, Oi. cai. Oi? Não, você tá aqui. Ah, tá, o Lucas caiu. Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Agora Yes. sim. Agora sim. Acho que eu caí lindo agora. Falávamos sobre controle, Lucas. Nunca achei que você ia cair feio, Lucas. Ué, Como é que é? para. Tô zoando. Eu nunca achei que você ia cair feio. Porque Mas o Lucas é é bonito até caindo, né, cara? Olha só, são seus olhos. Exatamente. Responde, Lucas, a pergunta dela. Eu tô ansiosa pra saber. Eu tô aqui esperando. Eu não sei qual foi a pergunta, eu não caí, eu não vi. Repete a pergunta. De onde vem esse controle ou por que ele está aí, tipo, na nossa psique? Por que a gente quer ter o controle de tudo? Tem uma razão pra isso ou ninguém sabe? Não tem um consenso disso não, mas existem várias literaturas, né, que falam dessa questão opinião. ligada à nossa cognição. A minha opinião provém dessas leituras, que sou eu para opinar. Ah, tá. Que falam da imaginação, da nossa forma de estar, nosso eu imaginativo, né, que vai numa coisa que não existe, tenta prever, reflete na previsão tendenciosa e etc. E a gente vai criando ansiedades, depressões, porque a gente não consegue ter uma certeza desse controle. E só o de pensar algo que não é certo faz a gente sofrer. Né? Sair da zona de conforto dá um sofrimento por causa disso, porque a gente não sabe o que vai vir depois. Qual que vai ser a construção que vai se construir. Então isso é problemático. Por isso que as pessoas querem ao máximo controlar umas às outras. Para prever, para sentir-se no conforto. Eu tenho uma impressão que isso surge também da questão da sobrevivência, sabe? Como nossa sobrevivência, ela Sim. depende muito do social, né? Não é só uma questão física, genética, mas é também muito social e emocional, que esse controle seja para sobreviver, né? Dentro da sociedade. Sei lá. Mas essa questão física e genética é social também, né? Você vê conjunto de bactérias formando algum tipo de... Não no grau nossa complexidade, mas agindo em conjunto para sobreviver, né? Não sei se é fungo que tem uma... Eles diferem uns dos outros, porque eles meio que selecionam quem que vai servir como uma forma de proteção e quem que vai se reproduzir enquanto isso. Enfim, mas você vê que existem formas tanto microscópicas quanto agentes complexos que formam forma social. Isso totalmente ligado à nossa genética, ligado sim, como você bem disse, à sobrevivência. A gente quer sobreviver. Né? O ser humano, fraquíssimo, desenvolveu uma inteligência cognitiva interpessoal. Então, a gente age uns com os outros, eu escolho me alienar em tal questão, porque eu sei que você vai se especializar nessa questão, a gente junta o seu saber com o meu saber e a gente constrói uma sociedade. E é assim que funciona. Tem aquela frase, né, tipo, que nós somos, tipo, eu esqueci a frase, velho, nossa, é a frase tão legal, que nós somos seres pré-históricos, com emocional medieval e com uma tecnologia avançadíssima, né? Tem uma frase mais ou menos assim, tem outras palavras, mas é isso mesmo. A gente não desenvolveu tudo. A gente não desenvolveu tudo. Nossa espécie, ela se tornou 100% dominante no mundo em menos de 150 mil anos. Então, uma espécie que demoraria para se tornar no topo da cadeia alimentar em milhares de anos, a gente fez isso em muito menor tempo e a gente não consegue ainda lidar com isso. Por isso a gente tenta controlar tudo. A gente tenta controlar os recursos naturais, né, tudo em prol da gente, os animais, os outros, e assim por diante, vai criando problemas porque a gente desconfigura um certo balanceio do que teria que ser para todo mundo ficar bonitinho e bem. Eu não sei lidar, segura na âncora e pula no mar. Não sei lidar.
Eu não Pronto, sei lá vai a lidar. gente tomar strike por causa da letra de música. Claro que Tem não, essa? é a versão Mas dela, mesmo a voz cantada? dela, Nino. O quê? Hoje eu tava fazendo tatuagem, a música que tava de fundo me deu strike. Como Mas assim? era o Não é? artista original cantando, não era? Era. Então, da próxima vez você canta que não vai tomar. Mas então, vocês- Não, peraí, ô Violet, Tá tem bom, tá vídeo bom. meu no YouTube, tem vídeo meu no YouTube interpretando uma música e esse vídeo também foi tirado do ar. Ah, mas é porque você tava tirando o brilho do artista original aí. É possível, mas acontece. E Ô, aí, mas vocês, pessoas? tipo, concordam que essa parada, tipo, a gente falar de mulher, e aí do jeito que a gente tá filosofando tão a fundo na existência humana, a gente acaba não falando de mulheres. A gente acaba falando da existência humana. É muito louco. Tô perplexo. É aí que entra, a mulher faz parte da sociedade. E é isso que a sociedade às vezes esquece. Exatamente. Muito bom, muito bem colocado. Sim. Isso aí. Mas eu fico pensando, sabe, gente? Será que é uma utopia pensar dessa forma que você colocou? Será que é uma utopia todo mundo pensar dessa forma? Porque o egoísmo, ele surge a partir de um sofrimento, né? Então, eu sou altruísta até eu começar a sofrer. Aí eu me torno egoísta. Porque o egoísmo é uma estratégia de sobrevivência também. Então, a gente se volta para nós deixa eu mesmos. te cortar. Claro. Mas você pensar em uma utopia não é ainda continuar com o controle? Eu acho, pessoalmente, eu acho que a questão é tipo aquela parada de curtir a viagem, saca? Tipo, isso me incomoda, eu vou tentar mudar. E eu vou aproveitar esse processo, por mais doloroso que seja, por mais que eu perca amigos, por mais que eu brigue com a minha família. Mas, assim, é o que eu escolhi fazer e eu tenho que tomar prazer disso, sabe? Bota fé. A Sofia, ela pegou. Não, a Sofia, ela muito Belo Horizontizou a frase agora, cara, porque ela soltou todo o sotaque Belo Horizontino na frase dela agora. Eu consegui perder a minha concentração no que ela tava falando por causa do sotaque dela, velho. Foi mal. Mas a questão é essa, tipo, querer a utopia é também controle, sabe? Ah, Concordo, de uma certa forma, sim, é um controle, mas a questão que eu vejo da utopia é porque ainda me bate toda essa questão. Porque assim, eu posso querer fugir ao máximo de coisas, né? Querer, obviamente, idealizar questões que não, todo mundo é igual, todo mundo tem diferença, mas eu já tô indo em contrário a realmente a própria ideia do indivíduo ser indivíduo. Entendeu? cara, Então existem formas utópicas que me meio que fica assim, pode falar. eu acho realmente que isso seja uma utopia, mas se tem uma coisa que eu aprendi sobre utopia, é que ela te tira do lugar. Então, a utopia é você chegar naquela montanha. Quando você chega naquela montanha, a utopia tá atrás do rio. Quando você atravessa o rio, a utopia tá depois da cidade. Então, o importante é que, por mais que seja uma coisa que agora parece impossível, você não tá no mesmo lugar. Pode ser que nunca alcance, mas o importante é se manter em movimento. Lindo. Olha, frase Uia! Lindo. escreve isso aí. Maravilhosa. Mas exatamente isso, a gente tem que mirar. Eu miro na utopia, obviamente, mas se acertar, cara, acertar 40% daqui a 10 tá ótimo já, sabe? É uma questão que se mudar, o mínimo que mudar já é bom, já, sabe? Não é o ideal, mas já é bom. O mínimo vai mudando, cada vez mais mudando, cada vez mudando, tá ótimo já. As pessoas tomando mais consciência, assim. E isso é legal de se ver. Os jovens, né? Principalmente consegue ver. E eu Talvez acho a gente tenha mais interessante. acesso à informação. Eu acho interessante que realmente isso aconteça, porque uma das coisas que estava naquele artigo que eu estava falando para vocês lá, que a inteligência artificial criou, é exatamente que, tipo assim, quem programa a inteligência artificial, obviamente, são os humanos. E assim como teve uma inteligência artificial, que eu não lembro de que empresa que era, que, tipo, fazia tudo direitinho e tal, só que era racista. Tipo, Eu vi isso semana passada, por incrível que pareça. isso! Por quê? Porque quem programou era dodói da cabeça. Então, assim, é importante mesmo que isso aconteça, porque a tecnologia,
tá, assim, num nível já muito doido, cara. E quanto mais tempo a gente demorar pra fazer essa reforma íntima aí na sociedade, pior vai ser, porque eu não sei se eu consigo. Vocês ficam falando de utopia, a única coisa que eu vejo na minha frente é uma grandíssima distopia com a tecnologia desse jeito. E o ser humano ainda meio cagado da cabeça. Então, tomara que tudo dê certo, né? Tem que explodir essas IA tudo. É complicado, né, gente? Humilde opinião. Eu tava vendo um pessoal discorrendo sobre isso, né? Vários estudiosos discorrendo sobre esse assunto, tecnologia, né? Eles colocam que o ser humano, ele criou a tecnologia, só que ele criou essa tecnologia para um grupo seleto também, né? Porque ele tira a maioria das pessoas de trabalho manual fora da jogada e fala, não, agora vocês têm que se reinventar com o conhecimento. Só que aí eles não têm dinheiro para ir para o conhecimento e também os grupos seletos não dão conhecimento para as pessoas se desenvolverem. Ou seja, cada vez mais que a gente está pensando nessa questão de modificações genéticas através, né, de elementos biotécnicos, né, ou seja, dessas questões robóticas, enfim, mudanças do ser humano, transformar quem aqui está um ser humano cyber, né, ser humano, sei lá, viajando muito aqui nessa loucura, a gente vai criar uma casta que só vai ser acessível a um grupo sério de gente. Mais uma vez, vai diferenciar, vai deixar mais distante ainda desse distanciamento social, esse distanciamento de poder. Olha só. Cyberpunk. Total cyberpunk, high-tech, low-life. Distopia, adoro, é isso, Distopia. gente. Desculpa, quebrei todos os sonhos de vocês, é mais ou menos isso que vai acontecer mesmo. Oh, mas foi bom. Doloroso e bom. É porque a tecnologia ela cresceu sem uma ética, né? A tecnologia não existe. Existe o compre e ganhe sua tecnologia que vai facilitar a sua vida e dificultar dos outros. É. Pois é. Eu continuo sendo a favor da bomba atômica. Olha, só eu acho que o viável. melhor seria um dilúvio, porque já aconteceu uma vez mesmo, vai que limpa mais da metade da humanidade, a gente recomeça. A ideia é não recomeçar. Ah, pode crer. Vamos dar lugar para dinossauros. Os dinossauros eram melhores do que a humanidade. Ah, vai que esse lance de reencarnação é verdade, eu tenho que voltar. Mano, isso é um tema tenso, porque eu acredito em reencarnação, então... Ah, eu queria acreditar. É bonitinho. É Eu bonitinho. acredito também porque é bonito. Eu prefiro acreditar também porque é bonitinho. Ah, eu prefiro não acreditar não, porque eu não quero ter saco de voltar pra cá, não. Então, eu não quero voltar de novo, só que eu sei das últimas 3 mortes que eu tive, é uma bosta, porque eu não sei se eu sei, eu não sei se é fantasia, e quem que vai provar que isso é mentira, que isso é verdade? Assume que é mentira e pronto. Pronto, curte aí eu a viagem. não precisa passar raiva com essa humanidade de novo, perfeito. Seria Então, mais fácil. É complicado. Essa questão de Amiga, construída acredita com no que te faz memórias melhor. é complicado. mas isso é outro tema. Para um outro podcast, um outro encontro. Agora, o tema é da mulher. E pessoas, aí, como é que é? A gente vai continuar? Eu tenho uma reunião daqui a pouco, então... Eu tô... A gente pode ir passar pro próximo, sem problema nenhum, não tem problema. Acho que a gente esgotou bastante tema legal pra esse aqui, já é quase 1h30 já de Eu acho que eu só conseguiria ficar mais tempo nessa conversa se eu estivesse tomando um bom vinho, entendeu? Como não tem vinho, eu não consigo, então eu também não consigo. eu nem vou falar disso porque eu já bebi ontem, pra mim já tá ótimo já. Não, e o foda Tem é que ela gravar tá podcast morando- na sexta. Na Bulgária deve ser muito barato o vinho, né? Porque não tem toda essa taxação. Yes, sir. Saudade de Milão só pra esse vinho gostoso de 5 euros. Eu levo um vinho pra você, Lucas. Traz aí, aceito muito. Bom, pessoas, então é isso? Posso encerrar? Por Pode. mim, tranquilaço. Tranquilaço. Beleza, porque eu acho que eu já vou ter um puta de um trabalho pra editar esse aqui já. Deixa eu só ver um negocinho. Pera aí. Aparentemente a gente gravou tudo. Bom, deixa eu fazer o encerramento.
Bom, pessoas, é isso então, né? A gente não encerrou, tá longe, na verdade, de encerrar esse assunto. Entretanto, a gente precisa, né, ter um começo, meio e fim em cada edição, senão vocês vão ficar aqui ouvindo a gente eternamente. Então, vou dar por encerrado a nossa brincadeira de hoje, a nossa conversa de hoje. E, é claro, vou pedir para cada um de vocês dar o seu tchauzinho, querido. Vamos começar pela nossa convidada de hoje. Laísa, se você quiser dar seu tchauzinho, dar recados, etc e tal. Gente, eu não tenho recados, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado muita besteira, mas o objetivo aqui é falar besteira, então eu espero que eu tenha falado muita besteira. E isso aí, até a próxima, algum dia. Sophie? Valeu, galera. Minha dica é catarse. Catarse-se. Em boas medidas. E é isso. Boa noite. Switch. Ai, amei o papo, muito legal. E já estou ansiosa pelo próximo episódio. Logo, logo. Lucas Pacheco? Obrigado a quem assistiu. É muito bom ter pessoas para ouvir uma conversa talvez diferente da cotidiana. E eu deixo aqui uma proposta. Comecem a ler coisas, a ouvir pessoas que vão totalmente encontrar até uma coisa muito nova que você nunca ouviu falar. E se permita ouvir, se permita ler e tentar compreender a partir daquele local, para ver se você aumenta e amplia um pouco mais sua consciência. E é isso aí, uma ótima noite a todos. Dia, tarde, quando estiver ouvindo. Valeu. Gustavo Bardoca. Gustavo Bardoca não está no momento. Ia ser muito legal se ele falasse um tchau de longe. Indisponível. Então é isso, queridos habitantes dessa nave-mãe, heróis do meu Brasil. Me despeço de vocês, eu, Nino Denani. Lembrando a vocês que semana que vem teremos paredão aqui na nave-mãe. 2 participantes estarão colocados lá no paredão e contamos com o voto de vocês para ver quem vocês querem que saiam aqui do nosso BBB. Muito obrigado, que tenham uma ótima noite e que o Senhor vos acompanhe. Não usem drogas, crianças. Não sigam o tio Nino, não. Tchau, gente. Eu vou desligar que eu preciso ir pra reunião da Algon. Valeu, viajei muito hoje. Foi bem agradável. Eu tenho que liberar pro Gustavo ir pra reunião do Algon e eu queria jogar Fall Guys. Droga. Manda ele pelo dispositivo dele.